Olá pessoal, sou o Anderson, professor de Geografia. Estou aqui para dar boas-vindas a todos vocês, meus alunos, após esse período aí de 15 dias de recesso, um período aí sem a obrigatoriedade da entrega das atividades, e das videoaulas. É um período que eu acho que deu para descansar um pouco, Foi um período de recesso tanto para vocês, alunos, como para nós, professores, Quero dizer que eu sinto muita falta de vocês, principalmente de estar em sala de aula, Infelizmente, tive aí um curto período de tempo com vocês em sala de aula, apenas um mês e quase uma semana, e aí a pandemia já interrompeu aí as aulas presenciais. Enquanto a situação da pandemia aí não melhora, não há o desenvolvimento de vacinas, a gente vai seguindo aqui com o ensino remoto. Essa é a modalidade que foi possível diante desse cenário que nós estamos vivenciando. Quero dizer para vocês que não desanimem, Às vezes vem aquele pensamento, o ano já está perdido. Não se deixem levar por esse pensamento, Procurem realizar as atividades. Se tiverem dúvida acerca do conteúdo da videoaula ou do conteúdo das atividades, não estiver conseguindo realizar a atividade proposta, chama o professor tutor do grupo, manda mensagem, professor, olha, não entendi a questão tal, de tal disciplina, o senhor pode me ajudar? O professor, ele vai te ajudar, se ele não conseguir, ele vai entrar em contato com o professor da disciplina, mas não deixe de perder a oportunidade de obter novos conhecimentos, de trocar conhecimentos nesse período, que sem dúvida aí é uma das maiores perdas nesse período, a gente deixar de aprender coisas novas. Esse período tem sido muito difícil, eu entendo, para nós professores também foi, nem todos os professores dominavam as tecnologias, nem todos os professores tinham gravado videoaulas, nem todos os professores tinham ido a um estúdio de TV para gravar aula. Foi bem difícil para a gente no começo também, todo mundo foi pego de surpresa. E eu também imagino que não esteja sendo fácil para vocês, para estar realizando aí essas atividades à distância, aí surge a dúvida, o professor não está ali naquele momento para tirar aquela dúvida que surgiu naquela hora, aí tem que usar a tecnologia, tirar foto das atividades, às vezes usar o celular do pai, do irmão, da tia, Então a gente tem diversas barreiras aí, Mas apesar de todas elas, vamos nos manter firmes, unidos, com um objetivo único, que é a troca de conhecimento que a gente precisa manter aí ainda assim nesse período de pandemia. Então eu conto com vocês no nosso grupo da turma do qual eu sou tutor. Vocês podem direcionar as dúvidas de vocês, as dificuldades. Estou sempre ali disponível no período da manhã para conversar com vocês. Espero aí que vocês possam obter aí determinado êxito nesse período e não se deixem desanimar. Continuem fazendo as atividades. Se não conseguiu entregar a tempo, procure o tutor de vocês, converse com ele, que ele com certeza vai poder te dizer a melhor forma de você conseguir entregar essas atividades que você não conseguiu entregar, certo? Então é isso, vamos dar continuidade aí, à nossa videoaula do dia de hoje, tá? Bons estudos! Vamos continuar aí, o estudo do mundo urbano, o assunto da hierarquia urbana. Vocês podem acompanhar esse tema a partir da página 230 da apostila de vocês. Primeiramente, vamos revisar um pouco do que a gente aprendeu na nossa última videoaula. A gente falou sobre a hierarquia urbana, a questão do tamanho, da população das cidades, da região de influência dessas cidades, as funções dessas cidades. Lembram que a gente falou sobre cidades com funções industriais, com funções comerciais, turísticas, administrativas, E nós falamos da questão da interdependência, o quanto que as cidades dependem uma das outras, E que essa relação de dependência ela é maior, A questão da dependência acontece mais nas cidades pequenas, que acabam não tendo aí toda a infraestrutura necessária e alguns de seus habitantes precisam se locomover, para cidades maiores para acessar determinados tipos de serviço. E quando a gente fala na questão da hierarquia urbana, a gente está falando diretamente da influência dessas cidades,
Então, não significa necessariamente que é a população ou o tamanho dessa cidade que vai determinar a influência. Não é exatamente isso. Não é necessariamente um município mais populoso que acaba tendo mais influência, certo? Aí nós aprendemos os conceitos de megacidades e cidades globais, né? As megacidades são cidades com acima de 10 milhões de habitantes e as cidades globais são aquelas cidades que têm uma influência de nível global nas comunicações, influências culturais, influências tecnológicas, certo? E após a definição dessas questões aí de influência das cidades, né, nós começamos a falar da hierarquia urbana no Brasil, né? O Brasil tem os seus centros urbanos, né, dividido conforme a gente vê aqui no canto esquerdo da tela, né? Em metrópoles, né, que são a grande metrópole, as metrópoles nacionais e as metrópoles. Depois, capital regional A, B e C, centro subregional A e B, centro de zona A e B e centro local A. A hierarquia urbana no Brasil, ela é definida pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, certo? Foi publicada esse ano a REGIC, que é uma publicação do IBGE que significa Região de Influência das Cidades. É a mais nova, ela tem por base o estudo de 2018, publicada agora em julho de 2020. Então, a partir da aula de hoje, nós vamos continuar aí, né, o estudo da REGIC de 2018. Ela atualiza, então, a rede urbana nacional, ela indica quais cidades estão subordinadas a quais outras cidades e até onde se estende as influências dessas cidades. A gente vê aqui no mapa, olha só, as linhas elas indicam as influências, as áreas de influência, né? Então, qualquer pontinho desse aqui ou qualquer polígono é uma cidade, né, com a sua área de influência. Por exemplo, aqui vamos pegar Campo Grande, a capital do Mato Grosso do Sul, e a gente vê aqui para qual direção se dirige a influência dela, para quais outras regiões, certo? Então, vamos falar do primeiro grupo, né, de classificação, que são as metrópoles, né, que são divididas em três: a grande metrópole nacional, a metrópole nacional e a metrópole. Então, o termo metrópole ele é de origem grega, ele significa cidade-mãe. Refere-se a centros urbanos de grande porte, né? Então, cidades grandes, populosas. São cidades que têm mais habitantes, né? E que possuem as melhores infraestruturas urbanas, né? Então, eles têm praticamente tudo: indústria, comércio, rede de saúde, de serviços, né? Então, são cidades bem complexas. As metrópoles, elas são classificadas em grande metrópole nacional. Nós temos uma cidade no Brasil classificada dessa forma, que é a cidade de São Paulo. O arranjo populacional da cidade de São Paulo tem cerca aí de 21,5 milhões de habitantes, né, dados aí de 2018. E o arranjo populacional de São Paulo é responsável por 17,7% do PIB do nosso país, no ano aí de 2016. Aí nós temos metrópole nacional. São duas cidades classificadas como metrópole nacional. Brasília, então o arranjo populacional de Brasília tem cerca de 3,9 milhões de habitantes. E a cidade do Rio de Janeiro, o arranjo populacional do Rio de Janeiro tem cerca de 12,7 milhões de habitantes, certo? Aqui fala-se arranjo porque considera-se também as cidades ali dessa região metropolitana, não só o município do Rio de Janeiro, assim como Brasília também, né? Há cidades que são satélites ali que compõem também Brasília. E como metrópole, nós temos 12 cidades classificadas como metrópoles nessa publicação do IBGE. São cidades com, em média, 3 milhões de habitantes. Nós temos aqui quais cidades são: Belém do Pará, Belo Horizonte, né, no estado de Minas Gerais, Campinas, em São Paulo, Curitiba, no Paraná, Florianópolis, em Santa Catarina, Fortaleza, no Ceará, Goiânia, em Goiás, Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, Recife, Pernambuco, Salvador, Bahia, Vitória, Espírito Santo e o município de Manaus, no Amazonas. Campinas aqui está destacado porque essa imagem que a gente vê aqui, no canto superior direito, é da cidade de Campinas. Então, Campinas é a única metrópole que não é capital. Então, de todas as metrópoles que estão definidas aqui, como metrópoles são 12, se a gente contar mais São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília são 15, Campinas é a única que não é capital de estado, certo? Continuando. Seguindo aí nessa questão aí da divisão da hierarquia urbana brasileira, nós temos as capitais regionais. O que são as capitais regionais?
são os centros urbanos com alta concentração de atividades de gestão e com alcance de menor influência que as metrópoles. Ao todo, são 97 centros urbanos, são 97 cidades aí classificadas como capitais regionais. Então, elas têm uma influência local, né? Não é uma influência aí tão grande quanto das metrópoles. E aí nós temos 3 subdivisões. A capital regional A, nós temos aí 9 centros urbanos classificados como capital regional A. Eles têm cerca de 800 mil habitantes a 1,4 milhão. Nós temos aí, entre essas cidades, podemos citar Ribeirão Preto, né? Algumas capitais do Nordeste e do Centro-Oeste, certo? Classificadas como capital regional B. São 24 cidades no país classificadas dessa forma, com média de 500 mil habitantes. Por exemplo, que cidades são essas? Bauru, São José do Rio Preto, Uberlândia. A imagem que nós vemos aqui no canto superior direito é da cidade de Bauru, né? No centro-oeste aí do interior de São Paulo, do estado de São Paulo. E como capital regional C, nós temos aí 64 cidades. Essas cidades têm média aí de 300 mil habitantes. Entre elas nós podemos citar aí Boa Vista, né, capital de Roraima, Rio Branco, capital do Acre, a nossa querida cidade de Barretos, né, Franca e Uberaba, Minas Gerais. Como a gente pode observar, não é a questão populacional que vai determinar necessariamente a influência, né, dessa cidade. Por exemplo, nós temos Franca aqui, uma cidade com cerca de 350 mil habitantes, e nós temos Barretos com 122 mil habitantes, portes populacionais diferentes, né? Franca quase 3 vezes mais populosa que Barretos, mas elas têm aí a mesma classificação no que se refere à influência dessas cidades, né, na sua região, no seu entorno. Continuando, vamos falar agora dos centros subregionais. Os centros subregionais são cidades com atividades de gestão menos complexas, né? São 352 cidades no nosso país, com média de 85 mil habitantes, essas cidades têm. Nós temos aí, elas são em duas subdivisões. O centro subregional A, nós temos 96 cidades classificadas como centro subregional A, com média de 100 mil habitantes. Citamos aí algumas cidades da nossa região aqui, ou próximo do nosso município. Fernandópolis, né? Na região ali de São José do Rio Preto, Sertãozinho aqui próximo a Ribeirão Preto. E como centro subregional B, foram classificadas 256 cidades com média de 70 mil habitantes. Também citamos aqui algumas cidades, né, nas proximidades aqui da nossa região. Olímpia, nossa cidade vizinha, que inclusive é a imagem aqui do canto superior direito. Jales e Bebedouro, também aqui muito próximo da nossa cidade. Continuando, vamos falar agora do centro de zonas. O centro de zonas, eles são municípios que influenciam um número pequeno de cidades vizinhas. São 398 cidades que foram classificadas como centro de zona. Elas têm média aí 30 mil habitantes. Como centro de zona A, nós temos 147 cidades classificadas dessa forma. Elas têm média 40 mil habitantes. Quais cidades são? Itápolis, que a gente vê a ilustração aqui, né, no canto superior direito, Ituverava, Batatais, Monte Alto, todas cidades aqui num raio de 150 quilômetros de Barretos. Centro de zona B, 251 cidades com média inferior a 25 mil habitantes. Algumas cidades aí que são centro de zona B: Auriflama, Ilha Solteira, Cacilândia, no Mato Grosso do Sul. Continuando. Os centros locais. Os centros locais são cidades que exercem influência restrita aos seus próprios limites territoriais, podendo atrair alguma população moradora de outras cidades para temas específicos, mas não sendo o destino principal de nenhuma outra cidade. São a maioria das cidades do país, totalizando 4.037 cidades. Então, 82,4% das cidades do Brasil são centros locais, certo? Com média aí de 12,5 mil habitantes. Que cidades são essas? Eu coloquei aí como exemplo algumas cidades aqui próximas do nosso município, como Colina, Jaborandi, Guaraci e Fronteira, aqui no estado de Minas Gerais, por exemplo. Pessoal, então o tema da aula de hoje é esse, né? A gente falou aí praticamente da REGIC, né? Da região de influência das cidades, da hierarquia urbana brasileira, essa divisão aí das cidades de acordo com a sua influência. Espero que vocês tenham compreendido o conteúdo. Qualquer dúvida vocês podem direcionar ao tutor da turma de vocês. E bons estudos e até a próxima aula.